quando eu comecei a frequentar a renovação carismática. Aí a pessoa chegava e falava, louvado seja Deus. Quando eu abraçava, pá! Repousava. Que repousava? Que repousava? Que ela manifestava? Ave Maria, meu filho, você nem quer saber. Coisa feia. Um louvado seja Deus. Só. Aí começou, né? Uma coisa, outra. E foi muito difícil para mim. Porque eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu não sabia o que fazer, mas eu rezava. Eu rezava e falava, tem que arrumar um padre, dar um jeito. Né? Quando o povo da renovação. Eu fui perseguida pelos meus irmãos da renovação. Imagino. Falavam que era feiticeira, era macumbeira disfarçada. Outros falavam que se a pessoa caía com coisa ruim lá, é porque eu que tinha o demônio. Meu Deus. Nossa, você não calcula. Tinha padre que falava para os seminaristas que iam na minha casa, não vai na casa daquela mulher porque ela lida com demônio. Olha, você não calcula. Aí começou, né, aquela luta. E estou lutando até hoje, que eu já não posso mais, agora eu sou de bengalinha, não posso mais sair para fazer pregação, mas estou aí, eu não estou aqui. Tá, a gente dá um jeito de te achar. Eu achei interessante que a senhora comentou, né? Que acontecia isso no início, e a senhora falou que você tem que chamar um padre. Mas hoje que a gente escuta é que acontece com os padres, ele fala, tem que chamar a Maria Gabriela. Eu acho que inverteu agora a ordem. Daí a senhora falou que teve aquela experiência com o Espírito Santo. Como é que fui fazer um retiro. E como é que foi assim a experiência? Fui fazer um retiro, sexta de noite, sábado, domingo, e lá em Taipas, numa congregação, tinha umas freiras lá, mas quem fez esse retiro era a comunidade da Igreja Imaculada Conceição da Rua Brigadeiro. Então eles fizeram esse retiro e eu nem podia ir porque eu estava cuidando da mãe doente e tudo. Deu um trabalhão, mas eu fui. Aí quando eu voltei de lá, voltei com esse presente. Voltei com esse presente. Mas no princípio ali você não entendia que era uma missão que se estenderia? Não. Não, né? Nossa, eu fui procurar um pastor e cheguei lá e falei, pastor, eu sou da Igreja Católica. E está acontecendo isso comigo. Me falaram que o senhor é da Igreja Presbiteriana. Eu sei que a Igreja Presbiteriana é uma igreja séria. Eu vim aqui para pedir para o senhor rezar para mim, para Deus tirar isso de mim. Ele falou assim, não, irmã, não pode. O Espírito Santo está passando os católicos? Ele falou para mim. Olha só. Eu falei, ai, não sei, pastor, eu só sei que eu estou passando apuro. Aí ele falou assim, mas se a sua igreja não aceitar a senhora, só pode vir para cá. Eu falei, ai, eu fico muito agradecida, mas eu tenho uma senhora chamada Maria, eu não posso largar dela. Não sou nada bobo, né? Então, olha, o meu bispo, aquele tempo aqui em Santana, era Dom Joel Ivo Catapã. Que Deus o tenha, porque ele era um bom bispo. Amém. E ele só foi saber o que estava acontecendo comigo 2 anos depois. 2 anos. Porque ele saía comigo, porque eu fazia um trabalho dava aulas de religião nas escolas, aquele tempo tinha. Sim. E eu que fazia para as escolas da Zona Norte inteira. Eu que fazia as aulas, e a gente reunia uma turma, e todo mês a gente ia no Colégio Marilac, depois nós passamos para a Igreja de Santana, levava já as folhas com as aulas tudo prontinha, e o bispo falava assim, não ponha doutrina católica. Explica tudo, mas não ponha doutrina católica, senão os irmãos evangélicos não vão querer dar aula. A sabedoria, né? Aí, assim era. Nunca nenhum professor evangélico se negou de dar as aulas, sabe? E dava aula. Tinha criança que... Ela que levava Jesus para casa, porque a família não tinha vivência religiosa nenhuma, sabe? E as crianças prestavam atenção, sabiam. Era uma gracinha. A gente até ficava admirada. Eu me lembro, uma vez eu estava dando aula de religião, né, na minha classe, e aí era a multiplicação dos pães. Aí dei aula, expliquei,
a gente fazia tudo e mandou eles desenharem a aula que eles ouviram. Então o menininho falou assim, mas era Maria Madalena, que foi no túmulo, não encontrou o corpo de Jesus e voltou, encontrou o Jesus que ele pensava que era o jardineiro. Quando ele falou Maria, que ela falou Rabone, aí que ela conheceu que era Jesus. Aí os caderninhos, eles desenhavam e levavam para casa para olhar de um por um e escrever. Muito bem, parabéns e tal. Aí eu olho um caderninho, o menino pôs assim, desenhou aquele monte de mata, assim, era o jardim. Um homem assim de barba, roupa comprida, e uma mulher chegando assim perto, e aí ele fez um balão de fala escrito Jesus falando Maria, e o balão de fala da mulher falando oba! Aí eu falei, escuta, mas ela não falou oba para Jesus. Ah, dona Gabriela, eu não lembrava o que a senhora tinha ensinado que ela falou, então ela estava alegre, porque ela viu Jesus e eu pus oba, que é quando a gente está alegre, olha que gracinha. Outra vez na aula de religião, contando a multiplicação dos pães, né? Aí o menino falou assim, mas como é que eu ia fazer? Que era 5 pães e 2 peixinhos, como que ia aparecer pão? O outro do lado falou assim, ô seu bobo, a hora que tirava um pão parecia outro. Olha, a ideia dele. Da criança. Que graça. Tirava um pão, parecia outro. Tirava um peixinho, parecia outro. Que demais. Eu falei, nossa, é mesmo, viu? Olha que gracinha, eles pequenos, né? Sim. Então era muito gratificante esse trabalho. E eu saía com o bispo para visitar as escolas, que ele já me conhecia. Que bom. Fazia um tempo. Aí, quando a gente fez uma reunião, os líderes aqui, que eram poucos, porque os padres não queriam um grupo de oração nas igrejas. Estava começando a renovação ainda. Estava aqui na região norte e em São Paulo. Eram poucos os lugares que tinha grupos. Aí fizemos uma reunião na casa do bispo, aí que eu fui contar. Eu, as irmãs, as freiras. Mas assim, o clero meio que já sabia já do que estava acontecendo, ainda que não fosse oficial. Já corria boatos, não? Muitos padres sabiam de coisa que contavam, mas não tinham experiência nenhuma. Entendi. Aí nós conversamos lá com o bispo, as freiras contaram as experiências que elas estavam feitas de ver eu passar por isso tudo, né? E tal. Aí eu falei, olha, Dom Joel, o senhor é um bispo escolhido por Deus. Quando eu for embora, a hora que terminar a reunião, eu vou ajoelhar aqui, o senhor põe a mão na minha cabeça e pede para Jesus tirar isso que ele pôs em mim. Meu Deus. Ficou calado. Hora de ir embora, todo mundo despediu, beijou o anel do bispo. Eu fui beijar o anel dele, ajoelhei. Ele pôs a mão na minha cabeça. Aí pegou no meu braço e falou, coragem, Gabriela. Coragem. Glória a Deus. Eu acho que ficou com medo que o negócio era do Espírito Santo. E se ele fosse tirar, ele tinha que responder depois, né? E aí ele, sempre que ele me encontrava, né? Ele perguntou, Gabriela, e aí? Aqueles negócios extraordinários ainda estão acontecendo? Aí eu contava rapidinho umas histórias para ele e ficava apavorado. E como ficam até hoje, né? Os bichos. Tipo o quê? O quê? Uma história dessa extraordinária. Não dá para contar aqui, né? Uma mais leve. Não dá para contar. É coisa muito séria, assim, que isso ainda é tabu, né? Apesar de hoje a renovação já estar mais conhecida e tal, mas ainda é tabu.